Mateus capítulo 10, no versos de 1 a 8, nós encontramos as recomendações que Jesus estava a dar aos seus discípulos de pregar o Evangelho. E no verso 1 diz: E chamando os seus 12 apóstolos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem os demônios e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E no seu versos 6 diz assim a palavra do Senhor: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças dá. Essa palavra é muito importante para mim trazer agora, porque de graça recebestes e de graça dá. Estamos a ver as recomendações e ele está a dizer que ide e pregai o Evangelho. Ide, pregai e dizei: o reino dos céus é chegado. A primeira coisa que me traz aqui é: deu-lhes poder de graça e também deu-lhes o Evangelho de graça. Todavia, não vejo em nenhuma parte das Escrituras os discípulos a cobrarem para pregar. Não vejo em toda a parte das Escrituras os discípulos cobrarem para pregar. E muitos têm entendido mal uma passagem que está nas Escrituras, que digno é o operário ou o trabalhador do seu salário, algo mais ou menos assim. A Bíblia não fala em nenhum momento que você deve cobrar, mas a Bíblia fala que se te derem alguma coisa, aí sim você possa comer, porque os que pregam, os que vivem do Evangelho, comam também do Evangelho. Mas não tem nenhuma evidência bíblica que fale para cobrar. Mas algo que me chama a atenção é: de graça recebestes e de graça também dai. Mas onde é que já se viu você tem uma nova interpretação? Vamos supor que é do livro de Provérbios. Enganosa é a formosura, Provérbios 31. E vá a beleza. Imagina que o Senhor te concede uma nova revelação, ou uma revelação, ou um entendimento claro das Escrituras neste ponto, e você, em vez de edificar em mão, você escreve no teu livro e vende. Não estaria exposto a vender a revelação que Deus te deu? Agora imagine mais, você vai na internet, nas lojas, você encontra livros à venda, como vencer o pecado, como ser uma mulher tremenda de Deus, 3 dicas, não sei lá que, 41 recomendações, não sei lá que, tudo isso a ser vendido. Mas onde é que já se viu isso nas Escrituras? Onde é que já se viu o irmão está em pecado e você vem me mostrar que o livro de como vencer o pecado está à venda? Como? Isso não serve. Não, isso não é bíblico. Mas agora eu queria dar continuidade em mostrar para você alguns livros. E pensa lá um bocado. Imagina que esses livros estariam a ser vendidos. Quais seriam as consequências para o mundo, ou o mundo da fé, ou o mundo cristão? Eu tenho aqui uma coleção de livros do pastor Paul Washer, que tem os seguintes títulos: O Verdadeiro Evangelho. O Verdadeiro Evangelho. Vê bem. O Verdadeiro Evangelho. Imagina que esse livro estaria à venda. O Verdadeiro Evangelho. Estamos num mundo de explosão de falso evangelho. Você acreditaria que esse livro estaria à venda? Mas é óbvio, graças a nosso Deus, esse livro não está à venda. Esse livro está gratuito na internet. Se meteram de uma outra maneira, eu não sei, só sei que está gratuito. Mas imagina que fosse vendido. Ou vamos supor essa, a cruz de Cristo. Imagina que esse livro tivesse à venda. Ou vamos mais esse aqui, o único Deus verdadeiro. Ou este, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Ou este, segurança bíblica da salvação. Você acredita? Você ficaria feliz se você encontrasse todos esses livros que eu acabei de mencionar à venda?
Ou seja, as pessoas hoje, para entender o Evangelho, têm que comprar o Evangelho. Isso é besteira. Mas como? Como então cumpriremos os mandamentos do Mestre? Pois ele diz na sua palavra que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, e a palavra dele é pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho é a palavra dele. Porventura não tendes vós trabalhos? Porventura não tem um outro trabalho em que possam investir e vender? É logo na palavra de Deus. Isso é inadmissível. E outros ainda, sinceramente, isso até que é demais, colocam no livro direito de autor e a pessoa não pode nem copiar. Já viu esse abuso? Imagina que o mestre olhasse para aqueles livros e encontra os livros que estão à venda, vê os títulos dos livros. Não estou a falar desses hereges aí, desse como vencer na vida. Não estou a falar desses. Imagina que se encontra o nome de pastores reformados, da doutrina reformada. Encontra mesmo assim Charles Spurgeon a vender livro, Paul Washer a vender livro. Encontre assim, dessa maneira. Se alegraria com eles. Não estou a falar que esses homens vendem livro, porque não vi na história evidência que Charles Spurgeon vendeu livros ou que Paul Washer está a vender livro. Mas eu que eu vi livros de Paul Washer que outras pessoas estão a vender. Mas também se for ele a vender, então arrependa-se. Porque nesse ato não o louvo e nem a palavra de Deus o louva. Se é que está a fazer isso. Mas na verdade é bem claro as Escrituras. Não a venda da palavra de Deus. Mas é claro que nos últimos dias farão de vós negócio. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Quais palavras fingidas? Não, esse livro é para ajudar na obra, esse livro é para o avanço do reino, então vendo para que possa reproduzir mais. Isso são palavras fingidas. Por quê? Porque os discípulos escreveram as epístolas e não cobraram nada para escrever as epístolas. Por que não nos venderam também as cartas? Por quê? Por que não venderam também as cartas? Não poderiam também usar essas palavras fingidas? Mas é claro, toda justificativa para cometer alguma coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus numa altura como essa vai servir. Mas é bem claro, as Escrituras não nos mostram nada disso. E se for assim, imagine isso que eu disse, suponha que o verdadeiro Evangelho está a ser vendido. Imagine que nós que somos de Angola, especificamente delatando uma cidade bastante pobre, como teríamos acesso então ao livro do irmão que tem como título o verdadeiro Evangelho? Seria uma ofensa clara, ou é uma ofensa clara, até não seria, é uma ofensa clara para nós. Então, nós ficamos simplesmente com a Bíblia, com a palavra de Deus e as interpretações do irmão sobre o Evangelho, sobre aquilo que tem, o dom que lhe foi concedido ou o conhecimento que lhe foi concedido. Nós nunca vamos chegar a saber por meio do nosso irmão, porque o livro do Irmãos está à venda. Todo pastor e todo pregador que vende a palavra de Deus, arrependa-se. Arrependa-se mesmo. Mude a sua mente. Confesse a tua iniquidade, pois isso é pecado. É pecado. Segundo a palavra de Deus, não há evidência nenhuma que vocês podem fazer das coisas. E se isso que eu estou a dizer não é bíblico, por favor, estou posto para aceitar as vossas argumentações, desde que sejam coerentes, desde que sejam bíblicas. Não quero axiologia de homens, que sejam bíblicas, baseado na palavra de Deus. Imagina que já vivo num país em que para você ter acesso à palavra de Deus já é suor, porque muitas vezes não temos condições para comprar a Bíblia mesmo. Sabemos que é o livro atualmente mais vendido. Já não tenho condições para comprar a Bíblia. Graças a Deus, o Senhor nos tem concedido a graça de termos algumas Bíblias, mas alguns irmãos ainda passam mal com relação à Bíblia, de não tê-la. Mas vê, se passam mal com relação à Bíblia de não tê-la, quanto mais então passar mal de interpretação?
Então, o que eu estou aqui a trazer em grande parte é, meus irmãos, parem de vender interpretações. Vou abrir uma passagem das Escrituras que é bem conhecida para muitos. Atos capítulo 8. Quando Filipe vai ter com o eunuco etíope, um homem de África. E no verso 26 diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a ti, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? E você, claramente você vai ver no que diz a palavra de Deus que eunuco no verso 31 ele responde, e ele diz: como poderia entender se alguém não me ensinar? Imagina que Filipe numa altura como essa dissesse assim: eu tenho aqui um livro, né, mas tem que me pagar para que você entenda essa parte. Eu tenho aqui um livro de Isaías 53 para você comprar. Ou não, eu tenho um conhecimento, mas eu tenho que te vender estas falas. Não teria sentido. Agora imagina que Filipe tivesse mesmo um livro de lado. Não daria. Mas lembra, isso é só uma suposição. Mas lembra o que eu estou a querer dizer. Vê, se Filipe vendesse as Escrituras, ele cometeria erro. Se vendesse a interpretação de Isaías 53, ele pecaria. Porque a recomendação não é vender o Evangelho. Porque Isaías 53 está a falar de quem? Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Você conhece essa passagem, né? Você conhece a parte das Escrituras que fala isso. Você conhece de quem está a falar. Você hoje sabe de quem o profeta estava a falar. Mas ele sabia? Eunuco sabia? Não, Eunuco não sabia. Então, antes de fazeres tal ato, reflita se é agradável aos olhos do Senhor. Porque no livro de Provérbios, se não estou em erro, nos seus capítulos 30, diz assim: há uma geração que se considera justa a seus próprios olhos e que nunca foi lavado da sua imundícia. Então, cuidado. Mais esperança há no tolo do que aquele que anda segundo os seus próprios olhos. Vê as advertências da palavra de Deus. Então reflita nisto. Reflita mesmo nisso. E que apresentem justificativas coerentes para que nós também aceitamos e tal ato possa ser aceito. Mas se não forem bíblicas, estão totalmente reprovados. Não importa quem seja o pregador, se seja Paul Washer, Paul Jr., John Piper, Charles Spurgeon, não importa quem for o pregador, reveja tal ato. Se existe ato do gênero em que está se vendendo livro, reveja tal ato. Se vai de acordo com os ensinamentos do mestre, se vai de acordo com a palavra de Deus. Mas alguém ousaria me dizer: e os ímpios estão a vender? A iniquidade do ímpio nunca é tirada. Afinal de contas, ele é ímpio mesmo. A iniquidade dele nunca é tirada. Vai permanecer lá a iniquidade dele. Ele é ímpio, está sempre condenado, nunca deixou de estar condenado. Enquanto é ímpio, está sempre condenado e nunca deixou de estar condenado. A ira de Deus sobre ele permanece. Só que
Em parte, eu não ignoro certa coisa, lembra? Apesar do povo romano contribuir para que o evangelho avançasse, isso é, levando Paulo preso, aquelas perseguições contribuíram para que o evangelho fluísse. Não dá o facto de que eles estavam a fazer um bom ato agradável aos olhos do Senhor. Então reflita, é que por meio desses atos do povo romano, os desígnios de Deus não foram anulados. Os desígnios de Deus não são anulados. O homem tem responsabilidade, mas essa responsabilidade não anula o propósito de Deus. Então os romanos contribuíram de maneira significativa para o avanço do evangelho. Estou a falar mesmo dos ímpios, mas não muda o fato de que eles estão condenados. Então não muda o fato de que estão condenados. Não muda. Não muda. Então, querido irmão, atentes pelas minhas palavras. Examine, assim como o povo beriano. Passe na peneira. Refina esta palavra. E vê se está em conformidade com o que a Bíblia diz. Examine, pois, o homem a si mesmo para ver se está na fé. Isso para aqueles que vêm de livro. Examine também para que se o que o irmão disse errou em alguma parte. Examine. Examine. A Bíblia fala que provai os espíritos, provai os pregadores, provai os movimentos. Provai.